Oi, gente, eu sou a Camila, eu tenho 22 anos e eu fui aprovada no estágio da Raizen. Eu fiz a mentoria com o Márcio porque eu estava fazendo alguns processos seletivos, mas eu percebia que eu estava cometendo algum erro porque eu nunca era aprovada e ele me ajudou muito nisso. Eu fui chamada por 3 gestores da Raizen para fazer entrevista e o Márcio ele me ajudou muito a como me vender, como contar a minha história e como me destacar, porque muitas pessoas estão qualificadas ali concorrendo e realmente é muito difícil. E o Márcio me ajudou muito nisso. Inclusive, as coisas que ele me falou foi coisas que os gestores da Raizen me falou também, coisas que o Márcio percebeu em mim, os gestores também perceberam. Então, realmente, vale muito a pena. O Márcio sabe muito e me ajudou muito, com toda certeza. Eu recomendo demais. É um investimento de verdade. Vocês vão amar e, com toda certeza, a aprovação vai vir também. É isso. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Márcio. Eu acabei de ser aprovado num processo seletivo de estágio da Singenta. Estou muito feliz e com certeza o Márcio foi fundamental para que eu conseguisse essa vaga. Eu encontrei o Márcio quando eu estava procurando, né, alguns vídeos no YouTube sobre processo seletivo. Encontrei um vídeo dele, gostei muito da didática dele, resolvi começar a seguir ele no Instagram também. Quando eu comecei a segui-lo no Instagram, eu vi que ele trabalhava com as mentorias. Decidi fazer a mentoria dele e me ajudou muito, com toda certeza. Foi um super diferencial. Durante todo o processo, nas entrevistas, eu estava muito mais segura de mim, muito mais segura do que eu iria falar, né, para os recrutadores, a forma de falar, que foi fundamental. Ele ensina exatamente como você deve falar, passar aquela experiência, né, pro pessoal que está te avaliando. Me ajudou muito, eu estou muito feliz e eu agradeço muito, Márcio, pela ajuda. É um ótimo custo-benefício, sem sombra de dúvidas. Se você está, né, tentando algum processo seletivo de estágio, de trainee, procura o Márcio. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Foi o melhor investimento que eu fiz para mim, não só para o processo seletivo, né? Acho que para minha vida profissional foi excelente. Me fez repensar o jeito que eu falava, me fez repensar o jeito que eu me comunicava. E além da mentoria, né, das 2 horas de mentoria que ele tem, ele também dá todo o suporte pelo WhatsApp também, que foi fundamental para mim. Todas as minhas dúvidas eu tirava e ele era super solícito para responder. Então eu indico muito e eu só tenho a agradecer mesmo a ele por toda a ajuda. Fala galera, meu nome é Vitor e recentemente eu fui aprovado no processo seletivo de estágio da Johnson Johnson e estou aqui para compartilhar com vocês o quanto se preparar para um processo seletivo faz a total diferença. No início do ano eu tentei alguns processos, porém não tive sucesso. Daí eu passei a buscar conteúdos no Instagram, no YouTube para me preparar melhor. Foi aí que eu conheci o Márcio e o seu canal Segredos do RH. E todo o conteúdo que ele passava ali fazia total sentido e me ajudaram em passando de etapas em etapas em vários processos de grandes empresas. E graças ao conteúdo dele, cheguei nas entrevistas finais, que era a minha maior dificuldade, me conhecer e me apresentar. Então a mentoria, dicas e todo o conteúdo e método que o Márcio fez totalmente voltados para mim me ajudaram demais a me autoconhecer e a me mostrar como a pessoa ideal para aquela vaga. Foi aí que a aprovação na Johnson Johnson veio, depois de muita preparação e a ajuda do Márcio. Por isso, galera, se preparem que a aprovação vem, porque o método funciona. Eu agradeço demais ao Márcio. Muito obrigado, Márcio. Oi, pessoal, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna de administração da Universidade Federal de São Carlos e recentemente recebi a notícia de que fui aprovada no iFuture, que foi o processo seletivo do iFood para 2025. Era um processo seletivo bem concorrido, cerca de 41 mil inscritos para pouco menos de 100 selecionados. Né? E estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência como mentorada do Márcio. Né? Eu acionei o Márcio para ser meu mentor assim que eu soube que eu tinha sido aprovada para a etapa da primeira entrevista do processo seletivo, né? Porque eu queria aprender como contar a minha história da melhor maneira possível, né? Conseguir estruturar todas as experiências que eu já tive, todas as minhas vivências, em um discurso que fosse um discurso convincente.
né, para os gestores e também entender como eu poderia me destacar na etapa de dinâmica em grupo, etapa de entrevista com o gestor, caso eu passasse. Né? E aí a gente começou esse processo de mentoria em que ele foi muito atencioso desde o começo comigo, né? Ele me ajudou a construir todos os meus discursos, treinou comigo as principais perguntas que são feitas nas entrevistas, falou um pouquinho de como eu poderia melhorar, como eu estava falando minha história, e também me deu várias dicas de como agir dentro de uma dinâmica em grupo, que na minha opinião sempre para mim foi a etapa mais desafiadora dentro do processo seletivo. E eu acredito que um dos grandes diferenciais do Márcio é que ele te ajuda a construir o seu pitch de apresentação, né? Que é basicamente a sua apresentação inicial que você vai fazer nas etapas do processo seletivo, tanto de entrevista quanto dinâmica. E essa, de longe, foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu acredito que a gente conseguiu construir um pitch de apresentação muito bom. E eu consegui causar uma boa impressão logo no começo, né, das etapas, e acredito que isso foi crucial para a minha aprovação e para fazer com que tanto os gestores de RH quanto os gestores gostassem de mim e com que eu fosse aprovada no iFuture, né? Então, recomendo fortemente a mentoria dele, fez total diferença para a minha aprovação. E ele também é uma pessoa que, por mais que a gente tenha feito a mentoria no começo do processo seletivo, ele sempre se disponibilizou para estar me acompanhando ao longo de todo o processo, né? Se disponibilizou para tirar todas as dúvidas que eu tivesse. Então, assim, foi um mentor incrível, super recomendo o trabalho dele. Olá, eu sou a Caroline, eu passei no processo seletivo do estágio da Terios e eu vim aqui falar sobre a importância da mentoria do Márcio para mim. Bom, no começo do ano eu chamei o Márcio porque já havia ouvido bastante recomendações da mentoria dele e eu sentia muita dificuldade nessa parte de apresentação pessoal em grupo, nessa parte de dinâmica em grupo. E durante toda a mentoria que eu fiz no começo do ano, o Márcio me ajudou nessas questões, então principalmente na parte de apresentação pessoal, também na parte de como você se posiciona diante de uma situação de dinâmica em grupo, como você perde a vergonha de se apresentar e toda uma ordem cronológica que tem dessa apresentação, exemplos de dinâmica em grupo, exemplos de dinâmica que o Márcio fornece. Então, assim, eu recomendo muito. Eu consegui esse estágio, mas essa mentoria aí é pra vida e eu recomendo muito, viu, pra quem tá prestando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos, sou formada em logística. Acabei conhecendo o Márcio pelo YouTube, né? Na procura, assim, pelas informações da Raizen. E acabei encontrando ele pelo Instagram também. E decidi fazer a mentoria com ele. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz para poder integrar nessa empresa. Fui aprovada em menos de 2 meses, passei por todas as fases, o Márcio me acompanhou em todas as etapas. E eu sou muito grata a ele por ter conseguido. E eu começo dia 1 e eu tô muito feliz porque ele me ajudou a desenvolver muitas coisas que eu estava deixando de lado, né? Principalmente na apresentação, como lidar com os gestores. Isso foi muito importante para mim. Eu agradeço imensamente e com certeza eu recomendo ele para todo mundo, porque fez total diferença para mim. Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez nesse Instagram dos Segredos do RH, passando para agradecer imensamente o Márcio, porque pela segunda vez na construção da minha carreira profissional, ele me ajudou em mais um processo seletivo. Primeira vez eu estive na Coca e agora estou aqui na Globo, e a ajuda dele foi fundamental, né, para que eu conseguisse me desenvolver, para que eu pudesse fazer as etapas da melhor maneira possível. Me ajudou com nervosismo, me deu toda a orientação de apresentação, de dinâmica, de entrevista com gestores, e eu só tenho a agradecer a ele. E é isso, pessoal, e recomendar a vocês também o excelente profissional que ele é, que nos ajuda, nos impulsiona, nos encoraja, e é isso, um beijo! Olá pessoal, tudo jóia com vocês? O meu nome é Samara, eu tenho 21 anos e eu vim aqui para te perguntar se você tem um sonho de entrar numa grande empresa, talvez até numa multinacional, e venho te perguntar quantos currículos você já enviou para ver se consegue a vaga do seu sonho. Bom,
durante a minha trajetória para conseguir entrar onde eu estou hoje, eu enviei mais de 200 currículos. Para ser mais precisa, 256. E tudo isso aconteceu porque eu não tinha um foco. Eu não sabia que empresa era melhor para mim, que empresa eu queria de verdade. Eu só queria entrar numa grande empresa. E, na verdade, o método do Márcio me ajudou principalmente a descobrir onde eu queria entrar, o que eu queria fazer, qual que era o meu sonho e qual empresa tinha mais a minha cara, né? E eu, na verdade, não passei só por um processo seletivo com o método do Márcio, eu passei para 2 processos seletivos com o método do Márcio. O primeiro processo seletivo que eu passei foi para uma empresa aqui da minha cidade mesmo, que ela é uma indústria e que ela é multinacional, ela é regida por um grupo que não é daqui. E eu passei em todas as etapas do processo, porém a vaga que ia abrir para minha cidade não se concretizou, na verdade. Eles cortaram essas vagas. Porque eles estão em processo de corte. Mas eu consegui entrar para o Banco Itaú logo depois disso, usando o mesmo método do Márcio. E isso foi muito importante para mim, mesmo. Porque, como eu já disse, eu não tinha um foco. Ele me ensinou a como agir nas entrevistas, mas não como agir do tipo, quando eles te perguntarem isso, responda isso. Não, ele me fez refletir. Você realmente se conhece? Como que você vai responder quais são seus pontos fortes e fracos se você não se preparar antes, se você não se conhecer antes, se você não anotar o que realmente são seus pontos fortes, o que são seus pontos fracos e se alinhar realmente com a empresa. Então, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no curso dele, que você compre o curso dele e faça com todo o empenho, porque não é fácil entrar numa grande empresa, mas não é impossível como a gente imagina. Eu não imaginava entrar no Itaú. E graças a Deus, em primeiro lugar, e graças ao método do Márcio Ferreira, eu consegui. É só isso. Muito obrigada. Oi pessoal, eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência com o Márcio, né, com os Segredos do RH. Bom, assim como eu imagino como vocês estejam, né, eu estava muito perdida sobre como me comportar durante as etapas do processo seletivo, como organizar as minhas ideias e principalmente como contar as minhas experiências, né, porque isso é muito importante. Então, pesquisando mais sobre, eu achei esse canal, o canal do Márcio, que é o Segredos do RH, e resolvi, né, tomar a decisão de fazer esse investimento, né, que é um investimento, e contratar a consultoria do Márcio. Isso foi muito, muito importante, muito bom, foi uma das melhores decisões que eu já tomei, porque durante a aula ele detalhou todas as etapas do processo seletivo com informações que a gente comumente não encontra por aí, além de dar dicas, ferramentas que nos ajudam a nos destacar durante as etapas e principalmente a organizar tudo aquilo que a gente vai falar da melhor forma para que a gente consiga se vender de fato para os recrutadores, para que a gente consiga chamar atenção e se destacar dentre outros tantos candidatos que também são muito bons, né? Então, foi uma experiência muito boa. Ele faz, além dessa aula, que ele detalha tudo, que a gente organiza, conversa, a gente realmente consegue enxergar até defeitos que a gente não sabia que a gente tinha e melhorá-los ali na hora. Além disso, a gente ainda tem um acompanhamento, então qualquer dúvida que a gente tenha depois, a gente consegue ainda conversar com ele, tirar essas dúvidas. E tudo isso foi muito importante, me ajudou muito, porque por mais que eu já tivesse alguma confiança, eu poderia perder, né, as oportunidades por não saber como mostrar isso. Então, o Márcio me ajudou justamente principalmente nesse sentido, de pegar todas as minhas experiências, de pegar tudo aquilo que
que eu desenvolvi durante os anos e organizar da melhor forma para conseguir mostrar todo o meu potencial. E os resultados que eu tive foram muito bons. Eu estava participando de 2 processos seletivos e consegui ser aprovada nos 2. Então, eu só tenho a agradecer ao Márcio e desejar sucesso a todos que fizerem esse investimento, porque realmente é um investimento que vale muito a pena.